É com prazer, enorme prazer, eu recebo aqui na sala Isabel Pimentel de Castro Pinto, o Dr. Ives Gandra da Silva Martins, 88 anos de autoridade em direito, grande profissional do direito, e o Dr. Ives, meu antigo, meu velho companheiro, tentou me pôr na Academia Paulista de Letras, do qual ele é membro, não conseguimos entrar, mas isso já faz tempo, continuamos amigos. E o doutor Ives é da Academia Brasileira de Filosofia. E hoje nós temos dois assuntos importantes a tratar. O primeiro é a indicação do Cristiano Zanin, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para o lugar de Ricardo Lewandowski no Supremo Tribunal Federal. E o outro é o súbito esvaziamento da cúpula da da América Latina, depois que o presidente Lula resolveu chamar de narrativa qualquer descrição sobre ditadura na Venezuela do seu companheiro dele, não nosso, Nicolás Maduro. Então, isso, um prazer enorme revê-lo, hein? Mestre, meu caro amigo Zé Neumann, queria também estar mais uma vez juntos em um programa de televisão. Aqui agora no canal José Neumann de Pinto, do YouTube. O doutor Ives escreveu hoje, no Jornal Estado de São Paulo, um brilhante artigo opondo alguns óbices à indicação que o Lula tornou pública nesta quinta-feira, e que está agitando aí o fim de semana do seu advogado durante o processo da Lava Jato, o Cristiano Zanin, para a vaga de Ricardo Lewandowski, que se aposentou no Supremo Tribunal Federal. O doutor Ives se opôs, digamos, a a grandes autoridades aí que defenderam Zanin. Eu acabo de ver, por exemplo, que o doutor Celso de Mello, que é muito respeitado, ex-decano do Supremo, disse que, achando estranho, estão reclamando que o Lula indicou amigos. Segundo ele, o presidente dos Estados Unidos já indicou amigos. Outro que eu vi entusiasticamente aplaudindo foi um membro, o doutor Celso não é mais do Supremo, mas este o Luiz Roberto Barroso. Mas acho que o doutor Ives está bastante cercado de razão no seu artigo no Estadão. Você acha importante, Ives, que o Veja o presidente dos seguinte, Estados Unidos já tenha é, indicado um amigo? o fato de ser amigo, se nós analisarmos, não me preocupa tanto. Eu acho que o requisito maior é o problema do notável saber. Eu digo isso pelo seguinte: se nós analisarmos todos os presidentes, com exceção dos presidentes militares, que indicaram grandes nomes, não havia uma intimidade maior. O Moreira Alves, o Rezende, etc., não tinham um contato maior, foram indicados pelo currículo que eles tinham. Mas, desde que nós temos a redemocratização, nós verificamos que, normalmente, o presidente, quando indica, na maior parte das vezes, pessoas que conhece, com quem ele conviveu, que ele confia, que acha que vai ser um representante. Então, leva a ser o programa amizade de menos importância do que indicar alguém que tenha autonomia e independência em relação ao executivo. Veja, por exemplo, o Carlos Aires. Carlos Aires era um membro do PT em Sergipe. O Carlos, eu mesmo defendia a candidatura dele, porque era professor universitário, professor de Direito Constitucional. Eu mesmo acompanhei a tese de doutoramento quando estava comentando a Constituição
com o Celso Bastos, o Celso foi orientador dele. Então, tínhamos contatos e quando ele foi para o Supremo Tribunal Federal, ele não teve dúvida em relação ao mensalão de presidir e dar início ao processo, encontrando que tinha havido corrupção no mensalão, o mensalão estava denegrindo, digamos, a moralidade do governo e foi indicado pelo Lula e era um homem que vinha do PT. A amizade não me impressiona muito, por exemplo, Fernando Henrique, que nomeou, entende, as independências dos que, no passados 6 meses, chamada gratidão, e quando eles são indicados, eles são absorvidos, digamos, pela atmosfera da casa. Advogando há 65 anos e como professor universitário há 59, esse requisito quase sempre há uma ligação mais forte ou menos forte, mas uma relação com aquele que está sendo indicado. Agora, o requisito do notável, eu vou lhe dar 2 exemplos, Neumann, que me impressionam. Quem me deu foi o Everardo Maciel hoje, quando ligava. Ele me disse o seguinte: eu estava lendo aqui matérias, o Hermes da Fonseca convidou o Clóvis Bevilacqua para ser ministro do Supremo. Clóvis fez o Código Civil de 1917, considerado talvez o maior civilista que tivemos no século passado. Sabe o que Clóvis disse para o Hermes, presidente da República? Eu acho que ainda eu não sou notável para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele fez: você sai da Praça Leão Mendes, entra na Praça Clóvis Bevilacqua, Que que é ficam uma vizinhos. homenagem. Para quem não conhece São Paulo, Mas são ele praças fez vizinhas. o Código Civil e achou que não era notável suficientemente para participar. Vou dar um outro exemplo. Rubens Gomes de Souza fez o anteprojeto do Código Tributário Nacional. O Código Tributário Nacional foi aprovado em 67. Até hoje, é o código que rege o direito tributário no Brasil. Teve modificações, alterações, mas a espinha dorsal é a mesma. Cândido Mota Filho, que foi meu professor na faculdade, convidou, em nome do governo, a figura do Rubens para ser ministro do Supremo em 1967. E o Rubens disse: eu acho que não sou suficientemente notável para participar do Tribunal Federal. Então, você vê o seguinte: como juristas, o maior tributarista da história do Brasil foi Rubens Gomes de Souza, um dos maiores civilistas da história do Brasil, certamente do século passado, o maior, que fez o Código Civil e vigorou de 1917 a 1973, naquela comissão com Miguel Reale, João Carlos Madeira Alves e outros, fizeram um novo código. Quer dizer, na prática, que, aliás, o código entrou em vigor em 2002, o Código Civil, aquele processo que entrou em 73. O código, portanto, de 1917 a 2002, o Clóvis não quis aceitar e o Rubens não quiseram aceitar. Então, você vê o valor que se dava, a expressão notável, não era um mero adorno constitucional, é um adjetivo que eu ponho aqui porque fica bonito na Constituição. Era algo que é o quê? Para ser aquele que vai definir o direito do país. E todos os juristas do Brasil vão ter que estudar o que eles decidiram. E formará a linha que seguirá a segurança jurídica do país. Aquilo que será estudado como jurisprudência em todas as universidades, por todos os governos, formado pelos 11 ministros do Supremo. Quer dizer, quando o Constituinte pôs a figura notável, é que tinha que ser, além do conhecimento de profissão, um conhecimento acadêmico e um conhecimento acadêmico superior ao conhecimento acadêmico dos outros acadêmicos. Porque Vale dizia,
um jurista superior, por ser notável. Basta dizer que a Constituição faz uma distinção entre notável, necessário para o Supremo, e notório saber conhecimento, notório conhecimento jurídico, que é utilizado, por exemplo, por desembargadores, membros do Tribunal de Contas, etc., em que o que é importante é que aquele indicado seja um conhecido, entende, da comunidade, seja um nome que todos saibam que existe dentro do mundo e é respeitado dentro do mundo. Notável, não. O que é o notável saber é que o saber eles tem que ser superior a todos os outros. Disse eu, como um velho professor de direito constitucional, titular, comentei a Constituição, entende? Então, eu, enfim, ainda acho que não é um mero adorno o adjetivo notável, é o essencial para ser ministro. Em relação ao Zanin, eu acho que foi um brilhante advogado. Como Pois é, eu vi. advogado, vejo. E isso você escreveu no seu artigo no Estadão. Eu não, É, sinceramente, eu não tinha essa imagem do Zanin. Primeiro, porque nós vou te sabemos, dizer, vou te nós dois dizer por, sabemos, vou te dizer por nós dois sabemos que ele não era o advogado do Lula. Na verdade, o advogado do Lula era o sogro, o mas veja Roberto. o seguinte, eu vi sustentações do Zanin no TRF, etc., sempre com muita calma, e é um dado, ele brigou com o sogro, não é? E o advogado realmente era o Roberto, e o Roberto passou a questão para o Zanin, depois o Zanin brigou e continuou. Como advogado, eu acho que isso foi brilhante. Veja o seguinte, a Lava Jato existiu. Devolução de recursos, nós tivemos devolução de recursos de grandes valores, bilhões e bilhões de reais, porque ninguém devolve dinheiro gratuitamente. Eles devolveram porque ficou comprovado, e as provas de tanto que ele foi condenado em primeira instância, segunda instância, terceira instância e quarta instância pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Então, apesar da defesa, ele ia perdendo. Conseguir, em embargos de declaração, de habeas corpus, que é um processo simples, não só que todos os processos fossem anulados, uma sentença de 46 páginas do Fachin, mas mais do que isso, consegui como advogado, primeiro, deslocar os processos, como se eu tivesse, como no programa meu que vai com o Mourão agora, no domingo nós gravamos, ele diz o seguinte, é como se eu estivesse jogando de um lado da rua, de repente dissesse, não, o juiz que está nesse lado no serve tem que ser o juiz do outro lado da rua. Então, isso foi que ele conseguiu. Tirou os processos de lá. Mas, como advogado, ele exerceu também pressão no Supremo e conseguiu do ministro Lewandowski que todas as provas que nunca foram elididas contra o presidente Lula não pudessem ser utilizadas nos novos julgamentos, ao ponto de uma juíza de Brasília, eu li a notícia no Estado de São Paulo, você deve se lembrar, declarou o seguinte: eu tenho elementos para condenar, mas estou proibido de usar as provas, então eu absolvo o presidente Lula e mais 7 pessoas foram absolvidas por essa juíza de Brasília. Então, como advogado, ele deslocou contando com a prescrição, por causa da idade, e a não utilização de provas, que teriam que ser todas as provas renovadas, porque aquelas e não elididas que estavam lá continuaram. Então, se você vê a arquitetura de uma defesa que um advogado tem que exercer, isso é de convir. Como advogado, evidentemente, exerceu muito bem a sua função. Agora, o Supremo não é o bom profissional, o bom magistrado, o bom Ministério Público, procurador ou o bom advogado que tem. A meu ver, a interpretação que eu dou é que teria que ser um notável saber. Se o cidadão for idôneo, o fato de ser amigo ou não é indiferente.
Mas o notável saber, a meu ver, não é um requisito de mero adorno. Diz, olha, aqui começa a gravata, fica bem. É muito mais, é um adjetivo que, a meu ver, é que qualifica a superioridade daqueles que serão os maiores representantes de direito dentro de um país. Indiscutivelmente, por exemplo, eu dou minha opinião, escrevo um livro, o pessoal pode gostar do livro, eu mesmo, um modesto professor de província, entende? Agora, ministro Supremo, não. Quando ele escreve aquilo, vai ser obrigado. Mesmo o seguinte, quando o Supremo decide por 6 votos a 5, numa linha, por exemplo, uma repercussão geral, uma ação direta de inconstitucionalidade, que a obrigação se faz para todo o país, para todos os 3 poderes, para todas as 3 esferas da federação, apesar de 5 serem contrários, aqueles 6 obrigam. Então, a minha posição é uma posição acadêmica, a posição deles é uma posição que defende o direito. Por isso, eu tenho a sensação de colocar a palavra notável não é, você está entendendo, né, Maria? Um mero adjetivo que nós poetas, você e eu somos poetas, nós muitas vezes procuramos aquelas palavras que representam o nosso Você, o sentimento. Carlos Aires e eu. Falou no Carlos Aires, você, o Carlos Aires e eu somos poetas. Ives, E Carlos olha, Aires é um belo poeta, um belo é, poeta. e eu queria fazer aqui uma comparação, né? Você falou aí no Lewandowski, e o Lewandowski era amigo do Lula, era amigo de família e tal, mas não se levantou essa questão. Você não levantou na época a questão do notável, por quê? Porque o Lewandowski tem uma carreira acadêmica bastante sólida, não é isso? Não, inclusive foi o concurso dele para professor titular, ele venceu o Alexandre de Moraes no concurso, né? O Dirceu teve Silas, quer dizer, eram 4 grandes que estavam, e ele foi o que ganhou o concurso para a Teoria Geral do Estado, né? E o Lewandowski fez uma carreira de magistrado. Eu mesmo dei palestras para o Lewandowski quando ele era o diretor da Escola da Magistratura do Tribunal de Justiça de São Paulo, mesmo quando o Márcio Tomás Bastos, que era o ministro da Justiça do Lula, conversou comigo, eu defendi o nome do Lewandowski, que, enfim, amigo também, grande conhecedor, jurista. E o Márcio chegou para ele, para o Lewandowski, e disse: olha, o Ives é um dos que defendeu o seu nome, porque a titulação dele, da USP, não foi um concurso homologatório do Lewandowski, um concurso com 4 candidatos, entende? E 4 candidatos bons, inclusive o Alexandre, entende? E o Lewandowski ganhou, que vale dizer. Ele tinha uma carreira acadêmica indiscutível, não é? Eu posso discordar da amizade dele, entende? Mas, na prática, eu discordei, por exemplo, como presidente do Senado, quando ele conseguiu fazer um corte, um artigo claríssimo da Constituição, Isso é eh, verdade. em relação à É ineligibilidade verdade. da presidente. Discordei e tenho discordado de algumas decisões dele, mas reconheço uma carreira acadêmica de alto nível, né? Talvez o mesmo não se possa dizer do Toffoli, por exemplo. De qualquer maneira, outros ministros indicados pelo Lula, você citou o Carlos, nosso poeta, né? Carlos Aires, e outros, né? Pelo Lula e pela Dilma, pelos presidentes do PT, também merecem esse quase que eu diria uma consideração. Mas o Lula sempre disse agora recentemente, que o mais fiel dos ministros que ele nomeou foi o Lewandowski, né? E é uma ligação, inclusive, de família, né? Mas se eu vou trair aqui o Ives, passando para um assunto que eu não combinei com ele, mas eu tenho certeza que ele tem uma importante contribuição a dar, e foi a recente declaração do Lula de que a ditadura chavista de Nicolás Maduro é uma narrativa, porque, na verdade, a Venezuela é uma democracia. Isso resultou que o presidente
do Chile, Boric, o presidente do Uruguai, Lacalle Pou, entre outros, não compareceram ao jantar que estava marcado para ser uma grande consagração do Lula como líder sul-americano, líder do Sul global, né? O pessoal do BRICS e tal, comparecessem ao jantar, não compareceram. Né? O que é que o senhor achou? O que é que você achou, Luiz, dessa declaração de que a Venezuela é uma democracia e a ditadura chavista do Chaves e do Olha, Maduro? eu tenho a impressão que, lamentavelmente, é uma recaída do Lula. Isso é interessante. O Lula, quando foi candidato, derrotado pelo Fernando Henrique, etc., ele tinha uma posição mais radical, posição favorável, amigo do Fidel, etc. No momento em que o Fernando Henrique ia deixar o governo e o candidato dele era o Serra, e ele estava atacando o sistema financeiro, naquela ocasião, o Fernando Henrique viu o dólar chegar a R$ 4. Nós estamos hoje com o dólar com mais ou menos R$ 5. Mas em 2002, quando ele estava atacando o sistema financeiro, Lula, o dólar chegou a R$ 4. Você se lembra, não é, Neumann? Lembro, lembro. É. Então, o que o Fraga e o Malan pediram para o Fernando Henrique? Eu estou te contando isso porque o Fernando Henrique me contou isso, mas contou aqui no meu escritório com outras pessoas ouvindo também o que representa, não pediu nenhuma incidência. Daí o Fraga e o Malan chegaram para o Fernando e disseram o seguinte: eu gostaria de saber, entende, se você conseguiria 15 bilhões de dólares de um empréstimo ponte que podemos não usar, dizendo no Fundo Monetário Internacional, onde você auxiliou o Brasil para entrar, o Fundo Monetário, trazendo os países emergentes a apoiar a sua candidatura, que poderemos não usar, os fundamentos são bons, mas é o Lula que está causando pânico no sistema financeiro. E o Fernando Henrique ligou. E quando ele disse, olha, eu estou precisando de um empréstimo ponto, o Brasil teria dito para ele, segundo o que ele me contou, 30 bilhões de dólares são suficientes. Ele disse, são suficientes, com uma de condição. Tem que chamar os 4 candidatos, porque, se for usado, quem vai ter que pagar são os outros, o que for eleito, que eles se comprometam a isso. Então, o que fez o Fernando Henrique? Chamou os 4, quando chegou para o Lula, disse o seguinte: Lula, você está na frente nas pesquisas. Você quer pegar um país arruinado ou quer um país... Agora, se você quiser, eu consigo um empréstimo, mas consigo um empréstimo sem mudar o discurso. O Lula disse, vou mudar o discurso. Tanto é verdade, se você pegar a campanha antes no primeiro semestre do Lula, condição financeira, e depois que o Fernando Henrique conseguiu, ele mudou a ponto. Qual foi o primeiro homem que ele escolheu? Foi o chamado Henrique Meirelles, ex-presidente mundial do Banco de Boston. E a carta aos brasileiros. A carta aos brasileiros E o resultado? O governo do Lula foi pragmático de 2003 a 2010. Utilizou, teve o mensalão, tudo isso, mas, na verdade, não foi ideológico. Se você pegar aquele período, não foi um período ideológico. Quem foi o verdadeiro ministro da Economia do Lula foi o Meirelles. Era presidente do Banco Central, mas ele que garantia a eliminação. Agora, não. O Lula é um presidente ideológico. Ele voltou à sua natureza de gostar do Fidel Castro, do Ortega, do Chávez, do Maduro. Não é? Resultado. do Gaddafi. Esses 5 meses, Putin, boas relações. China, boas relações, 2 ditaduras. Elogiou o regime cubano. Aliás, o seu governo, o PT, emprestou dinheiro que nunca recebeu nem da Venezuela, nem de Cuba. E aproveitou, como era o Unasul, trazer o Maduro e dizer que tudo aquilo que todo mundo viu.
O número, a operação acolhida que existe em Roraima, do governo brasileiro, são de refugiados, pessoas que houve assassinatos, houve prisões, etc. Ele diz que é uma narrativa evidente que dois dos presidentes, um deles é de esquerda e um de direita, não é? Fizeram críticas e o Maduro veio para o Brasil porque não pode ir a nenhum outro país. Ele, se for em avião presidencial, ele pode ter o seu avião apreendido um voo pelas condenações dos tribunais, ou pelo menos pelos processos dos tribunais. Ele é considerado um genocida. Então, de rigor, ele voltou. E isso faz o quê? Ele não tem o domínio do Congresso, tendo o negócio impõe para ele. As pautas dele são todas de retrocesso. Reforma trabalhista, retrocesso. Ataca o agropecuário. Hoje se tem a notícia de que o PIB nosso cresceu porque a agropecuária cresceu 21%. E ele é inimigo da agropecuária. Diz o seguinte, não, são sem terras que podem produzir. Olha, o Buzo apresenta dados, o Preto trouxe dados no meu conselho, o conselho que eu presido, o Conselho Superior de Direito, o Fábio Preto, secretário de Justiça de São Paulo, mostrando o seguinte, pelos dados nossos, de cada 5 pratos que se comem no mundo, um é fornecido pela agropecuária brasileira. Pois bem, agora o Buzo mostra toda a produção, com tudo que houve de distribuição de terras nesse período, o Buzo punha nesse domingo no Estado, a produção daria para alimentar a cidade de Jundiaí. Ele é inimigo do agro, entende? Que é o que está salvando o governo. É a nossa galinha dos ovos de ouro. O agro é a galinha dos ovos de ouro do Brasil. Ele deveria tratar assim como um tratamento especial, e é um tratamento agressivo. O que vale dizer é a volta, o sem terra, o estéril, é muito melhor tratado pelo governo federal do que os agropecuaristas, o que é impressionante. Um homem que invade terras, que desrespeita a Constituição, que violenta, que pisoteia a Constituição, tem. Então, eu tenho a impressão que o que acontece quando ele elogiou um genocida, um presidente que matou pessoas, torturou pessoas, que agrediu, que trouxe a miséria, a fome, que arrebentou com a democracia venezuelana, não há democracia na Venezuela. O Brasil tem 141 mil generais, a Venezuela tem quase 2 mil. Como é que se compreende, entende, que você possa dizer que é uma narrativa e que esse homem é um democrata que está sendo atacado pelos Estados Unidos? É evidente que eu tratei desse assunto. Se há fake news que o Alexandre teria que verificar, que realmente o Alexandre de Moraes está com todos os processos de fake news no Brasil. Quando ele disse que o Temer era golpista, fake news. O Alexandre seria um ministro indicado por um golpista, fake news. Quando ele disse que o Maduro é um democrata, fake news. Isso teria que entrar no processo do Supremo Tribunal Federal. Eu tratei desse assunto num artigo que eu publico. Eu sou agora colunista do Antagonista e publiquei hoje um artigo chamado A Mais Recente Mancada de Lula. E nesse artigo eu cito o desembargador aposentado Walter Fanganiello Maierovitch, em que ele relata uma coisa que nós não podemos esquecer. É que, além de tudo, além de estar voltando ao governo Dilma e não ao governo Lula, Lula está traindo a promessa que ele fez na eleição de implantar uma democracia de verdade no Brasil. A primeira coisa que ele faz é ir para a China. Segundo, tenho aqui um livro chamado Esquerdas e Direitas, do Joacil de Góes da Bahia, lá, em que ele diz que não há mais ditadura comunista no mundo, é tudo fascista. E a China, e eu completo, não é apenas uma ditadura fascista, como é a Venezuela, como é a Nicarágua, como é Cuba, mas também escravocrata.
A China vive da escravidão de milhões de chineses. E o Lula foi lá prestigiar o Xi Jinping, que se transformou numa espécie de arauto dele, né? Isso. Nós estamos vivendo um momento, olha, eu com os meus 88 anos, quer dizer, tenho pouca coisa a essa altura. Acho que minha mulher está me esperando lá e eu tenho muita saudade dela. Mas vocês que são mais jovens Fez até um livro de poesia para vão, ela. vão ter que enfrentar isso Todos os livros de melhor poesia do dele que são para eu. ela. Mas é Sim, mas isso fale. mesmo. Mas o que você diz disso? Dessa, é, dessa adesão do Lula a uma ditadura Não, mas fascista não, escravocrata. e veja o seguinte, um dado que eu acho muito importante é o seguinte: o Lula foi eleito por 60 milhões de brasileiros. O Brasil tem 150 milhões de eleitores. 90 milhões dos eleitores brasileiros não votaram no Lula. 58 mil votaram no Bolsonaro, 7 milhões anularam os votos e 25 milhões abstiveram de votar. Quer dizer, então, ele é um homem que foi eleito por 40% dos eleitores brasileiros. Ora, um homem que foi eleito por 40% dos eleitores brasileiros deveria tentar uma pacificação nacional, diversos partidos o apoiaram, e ele resolveu fazer um discurso ideológico daquele grupinho pequeno que sempre lhe dava um determinado número de votos quando ele perdia as eleições no século passado, quando ele concorria e perdia. Agora, ele tem uma série de alianças, porque ele está com dificuldade no Congresso, dificuldades dentro do próprio governo. Ele juntou muita gente, e muitos, a essa altura, estão percebendo que não tem opinião nenhuma dentro do governo. Quem manda é a ala radical do partido, né, do governo. O Lula responde por Através, isso. através da primeira-dama, a No dona Janja. Congresso, que, aliás, é muito forte do ponto de vista de. Eu tenho a impressão, também há um outro dado, que quando uma pessoa, com a idade do Lula, se apaixona, uma pessoa muito mais jovem, não é? Quer dizer, a paixão numa determinada idade é algo diferente, não é? Razão pela qual eu tenho a sensação, eu compreendo como ele está feliz, e acho muito bom que esteja uma presidente, mas é evidente que a influência do mais jovem, da mais jovem, deve ser, pelo menos os jornais dizem, outro dia o Estado de São Paulo estampou uma fotografia a presidente Jânia, como se fosse ela a presidente Ives, da República, e ele, o príncipe consorte, pelo menos sobre as charges do Estado de São Paulo. Mas eu acho que cabe a ela também estar exercendo uma influência, porque ela tem posição, realmente ela e a Gleisi, uma posição muito mais radical do que a maior parte dos petistas, entende? E as duas mulheres estão influenciando. A mulher dele representa o partido, porque o Lula pragmático e inteligente do primeiro mandato sabia como contornar e era hábil nas articulações, desapareceu. E no Congresso, por exemplo, para aprovar a estrutura nova do Ministério, o Neumann, o 37! Estado de São Paulo submeteu 37! 37 ministros, ele teve que abrir mão de 1 bilhão e 700 milhões de reais do Tesouro Nacional em emendas para atender tudo quanto é deputado que ele queria. E como é que você vai, para 37, dizer que você vai fazer economia dentro do governo, se com 23 ministérios você gasta, com 37 ministérios você tem que gastar muito mais. Então, nós sabemos como vamos gastar o dinheiro, mas não sabemos como vamos obter a receita. E quando começar a aparecer na reforma tributária tudo aquilo que ele vai tirar do cidadão para sustentar essa sua estrutura, eu tenho a impressão que cada vez mais as pressões junto ao Congresso para mostrar que isso
enquanto os outros países podem crescer, isso pode levar o Brasil a ficar muito para trás. Ele vai ter ou que raciocinar e diz, vou ter que voltar a ser o que eu fui no meu primeiro mandato, ou ele vai ter que enfrentar seríssima dificuldade no Congresso Nacional. E lembrando sempre, o Neumann, que ele tem um vice, que, enfim, foi um bom governador em São Paulo. Então, ele tem que pensar num espectro no sentido, enfim, de que se o Brasil começar a descambar, e se o Haddad não conseguir segurar, que ele sabe como vai gastar, mas não sabe como vai obter receita, entende? É sempre um espectro de De possibilidades respeito, de de respeito. crescer, porque o Ives, Congresso, decididamente, o Congresso é um Congresso que ele até agora não conservador. dominou. Ives Gandra da Silva Martins, nosso tempo acabou, mas foi uma, uma aula, um banho de realidade prática e de teoria jurídica que todo mundo que assistir aqui vai me agradecer por essa oportunidade que somente uma amizade antiga e poderosa como a nossa poderia propiciar. Ives, muito obrigado Ora, pela sua lucidez mantida ao longo desses 88 anos e espero que mais 88 venham por aí. A Ruth vai esperar você mais lá. muito obrigado, Neumann, e um grande abraço a você. E não sou mais do que um advogado e um professor provinciano de direito constitucional. Nunca quis ser mais do que isso. Me sinto muito feliz de ser, porque, de rigor, tudo isso foi bico. É o que eu sempre gostei, é o que você sempre gostou, é da poesia. É Então, isso aí. dizia o Saulo Ramos para mim, quando nós nos formarmos, nós dois teremos a advocacia como o bico do poeta. E realmente foi o bico que sustentou o poeta até agora. Um grande abraço, Neumann. Abraço grande, Ives. Tudo de bom.